Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Correio Brasiliense, Cinemação, Cine Drive Out, os 7 Artcines. Estamos aqui hoje para falar do dia 8 do festival, gravando esse vídeo com um pouquinho de atraso, mas a logística aqui tá difícil, complicada, mas tudo bem. Mas, antes de falarmos do dia 8 do festival, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos do festival e aproveita e já curte agora o vídeo no começo para não esquecer de curtir no final. Bom, no dia 8 foram 4 filmes, algum dos 2 ou 3 dias aqui que eu consegui ver 4 filmes no festival. O primeiro deles foi The Catcher Was a Spy. É uma premiere aqui, é um filme de espionagem estrelado pelo Paul Rudd, que conta a vida do Moe Berg, que é um jogador de beisebol famoso nos anos 20 e 30 aqui nos Estados Unidos, que depois de se aposentar entrou aqui para as organizações de segurança e foi espião durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época ainda não era a CIA, se chamava OSS, eu acho, a CIA não existia, foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial. Por que catcher, né? Porque The Catcher Was a Spy? Porque catcher é aquela posição no beisebol, né? Aquele sujeito que fica lá atrás, lá que pega a bola, quando o lançador faz o lançamento e ela passa pelo batedor. Esse cara é o catcher. Então, eu imagino que o nome do filme vai mudar no Brasil, vai mudar em português, porque isso não vai fazer o mínimo sentido para quem não tem a mínima ideia de como funcionam as regras de beisebol, né? Também é baseado num livro, né? É num livro sobre a vida do Moe Berg que tem o mesmo nome. Bom, como filme de espionagem, ele é um bom filme, ele é um filme de grande circuito, né? Um filme de circuitão, assim, vai para os grandes cinemas, né? É um filme que vai ter um bom alcance público e que funciona, é divertido. Eu acho que ele tem uma ambientação da Segunda Guerra Mundial muito bem feita, paleta de cor bem amarelada para dar aquele tom de filme antigo, mas não necessariamente de filme antigo com imagem deteriorada, entendeu? Mas dá aquela sensação um pouco noir, colorido e um pouco de mistério. O elenco, né, todo o elenco do filme é ótimo. Paul Rudd estrelando, tem o Jeff Daniels, tem o Paul Giamatti, tem o Guy Pearce, tem o Mike Strong. O Mike Strong, quem não sabe, só lembrar de Kingman. O elenco do filme é todo muito bom. O diretor, cujo nome vai estar aqui embaixo, já tem outros filmes de espionagem, também dirigiu As Sessões, para quem não conhece, com a Helen Hunt. Uma boa equipe reunida e tem uma boa história. Uma boa história que está bem executada, que funciona, né? Funciona. Ainda que, digamos assim, o fim da história seja anticlimático, mas é uma história baseada em fatos. Estamos falando de uma história real, então não tem exatamente como o fim simplesmente ser inventado. Basicamente, o filme se concentra na missão do Moe Berg, que foi para a Europa com a tarefa de assassinar o Werner Heisenberg, que era o físico alemão que supostamente era responsável pela criação da bomba atômica pela Alemanha. E essa é uma questão aberta até hoje, ninguém sabe exatamente se o Heisenberg não criou a bomba porque não quis, porque ele resolveu atrasar, ou se ele não criou a bomba porque ele não conseguiu, né? O fato é que havia muita preocupação que isso pudesse acontecer enquanto os Estados Unidos estavam trabalhando no projeto Manhattan, né? Então, a história é toda interessante, né? Um thriller de espionagem de Segunda Guerra Mundial e tal. É um bom filme, mas também não é a última Coca-Cola do deserto, né? Porque ele trabalha com vários clichês, né? Acaba usando várias conveniências de roteiro, faz várias cenas. Você sabe aquelas cenas clichês meio épicas, assim, tipo o filme do Spielberg, que sempre tem uma, assim, que você coloca lá, por exemplo, estou cansado de ficar trabalhando só no escritório aqui nessa agência, entendeu? Eu preciso ir para o trabalho de campo. Aí, de repente ele sai correndo pelo corredor para se sentir atlético de novo, aí o chefe dele chama e dá a missão de ele ir para a Europa atrás do Werner Heisenberg. Esse tipo de coisa, né, que se faz para, digamos, representar assim uma mudança do personagem, uma virada, um drama, mas que fica meio clichêzão. Eu acho que uma boa comparação para esse filme, para vocês entenderem o tom apenas, não tem nenhuma semelhança de história, não tem nenhuma semelhança de nada, mas só para vocês entenderem o tom e o tipo de filme que vocês vão encontrar quando assistirem nos cinemas, eu acho que é o Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação acho que faz um bom paralelo. Vários diálogos explicativos, algumas cenas desnecessárias, criam uns dramas que não existiam e tal, mas que na prática não prejudica tanto assim a experiência, né? É um filme pipoca
e não tem nenhum demérito em ser pipoca, mas mesmo como filme pipoca, eu acho que ele não é um filme pipoca top. Então ele fica ali na faixa... vou dar 3,7 de 5 para esse filme, né? Ele não é bem um 4 e não é bem um 3,5, também acho que 3,5 é pouco para ele. Já o segundo filme do dia foi Um Tradutor, que tá aqui na mostra mundial, né, de filmes não americanos competindo. E esse filme, provavelmente, quando esse vídeo for divulgado, ele já vai ter sido eleito o prêmio da audiência aqui no festival entre os filmes estrangeiros. Aí você pergunta, mas Maurício, como você tem tanta certeza disso? Bom, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já vi 26 filmes no festival. Só um filme foi aplaudido de pé. E esse filme foi Um Tradutor. E foi aplaudido de pé 2 vezes. Foi aplaudido de pé quando o filme acabou, né, quando entraram os créditos, e foi aplaudido de pé depois das perguntas e respostas com os diretores. Na saída do filme, eu ainda dei uma olhadinha na urna, lá que eles ficam no aberto, né, com as pessoas jogando a cédula lá, rasgadinho, no que elas escolhem, e talvez eu tenha sido o único que não deu nota máxima, né. Agora, Maurício, mas por que você não deu nota máxima pro filme? Você virou Lucas Albuquerque, Maurício, você não gosta de mais nada? Você só dá nota 1 e virou um treteiro? Não é nada disso, não. O filme é bom, mas eu acho que ele tem uns probleminhas. Mas vamos começar primeiro aqui para vocês entenderem do que o filme trata, né? É um filme cubano, Um Tradutor, estrelado pelo Rodrigo Santoro, um dos grandes atores brasileiros. Infelizmente ele não estava na sessão, senão eu teria tentado entrevistá-lo. E que trata basicamente de um professor de russo, do Departamento de Literatura Russa da Universidade de Havana, que é mandado para um hospital para ser tradutor de russo. E eles vão ser tradutores de russo de pacientes que estão vindo da Rússia para se tratarem de câncer em Cuba, vítimas do acidente de Chernobyl. Então o filme se passa em 1989 e acompanha em paralelo a visita do Gorbachev a Cuba, a queda do Muro de Berlim, o início do colapso da União Soviética e o início da crise cubana, que vai se prolongar a níveis e vai chegar a níveis estratosféricos ao longo dos anos 1990. Certo? Então você tem uma combinação bombástica de fatores aí. Você tem, pensando aqui principalmente em público norte-americano, né? Você tem a queda do comunismo, a queda do Muro de Berlim, Gorbachev, você tem acidente nuclear e crianças com câncer. Assim parece que o filme é completamente apelativo, né? Mas na verdade ele não é apelativo. É óbvio que tem um apelo de você estar lidando com pacientes de câncer, isso vai emocionar as pessoas, muitas pessoas passam por esse tipo de situação na família, as pessoas têm filhos, né, e pensam nesse tipo de... se colocam na situação, imagino o que aconteceria se fosse com o filho delas, eu acho isso completamente natural. Mas eu acho que o filme não apela, né? Na prática ele constrói uma narrativa em que o Rodrigo Santoro vai contrariar, e os outros professores de russo, né, mas centrado nele, vai contrariado trabalhar no hospital e acaba na prática se envolvendo demais, né, com as crianças, com aquilo que está acontecendo, e ao mesmo tempo em que ele se envolve demais, né, com aquilo e não consegue deixar de levar aqueles sentimentos para casa e se envolver com aquelas crianças e ter todas as emoções envolvidas, a perda e ao luto que aquilo leva, ele também começa a negligenciar a família dele, negligencia a esposa, negligencia o filho jovem, e esse então é o drama que se desenvolve ao longo do filme. Bom, aí você pensa, nossa, mas que história maluca, né? Pois é uma história real. Esse programa de tratamento de câncer em Cuba para vítimas de Chernobyl, ele de fato existiu e perdurou até 2011, né? Ele perdurou por mais de 20 anos, para vocês terem uma ideia das repercussões que aquele acidente teve na vida das pessoas, né? E os personagens são reais, né? Quer dizer, o protagonista, né? O Malinha e a Isona, que são o casal principal, realmente existem, e o filme é baseado na história deles, inclusive os diretores e escritores são os filhos deles, né? Então a história é verdadeira. Uma coisa que estava me incomodando durante o filme, agora vocês veem, né, como a posição de crítico é complicada, né? Ao longo do filme todo, eu fiquei assistindo o filme, eu olhei, nossa, mas essa direção de arte tá fraca, sabe? Isso não tá parecendo Cuba, isso não parece a Cuba que a gente tá acostumado a ver nos próprios filmes cubanos e tal, né? Pensei, poxa, isso tá tirando muita nota do filme pra mim. Quando chegou no Perguntas e Respostas, fizeram essa pergunta pra eles, né, como tinha sido as locações, e o filme foi 100% filmado em Cuba, e as próprias pessoas, personagens reais, né, em que a
a história foi baseada, os ajudaram a reconstruir o ambiente, de como era a casa, de como era o cenário, de como era a galeria de arte, porque uma das protagonistas é a curadora de arte. Foi tudo gravado no Hospital Geral de Cuba mesmo, então, enfim, vou querer saber eu de Cuba melhor que os cubanos, então realmente o filme não tinha isso como falha, né? Mas eu queria deixar registrado aqui esse tópico. Mas o filme tem uns probleminhas também, eu acho que ficou um pouco truncado a maneira como eles tentam correlacionar a crise econômica e o contexto histórico com o arco do hospital, das crianças e do envolvimento do Malin, que é o personagem do Rodrigo Santoro, com toda aquela situação. Isso realmente não ficou bem feito, sabe? Eu acho que isso prejudica um pouco a experiência com o filme, além de ter algumas coisas assim que realmente são os clichês apelativos demais, são poucos assim, mas por exemplo, sei lá, a mãe russa tá com uma filha na cama lá com câncer e aí ela não consegue lidar com aquilo, tá do lado da cama com uma garrafa de vodka no colo e cai bêbada, sabe? Precisa realmente fazer isso, botar uma pessoa russa com uma garrafa de vodka bêbada dentro de um quarto de hospital, sabe? Esse tipo de coisa, pra mim, é o que faz que o filme não tenha nota máxima, né? Na saída eu fui o único que estava votando better, né? Que aqui é better, best, good and fair. Você rasga na pontinha que você quer para dar nota. Eu votei em better. Chegando aos cinemas vai emocionar muita gente, mas eu acho que ele tem esses pecadilhos que fazem que ele não possa estar no nível de um filme excelente. Então, um tradutor, nota 4 de 5. Você vai dizer, mas esse filme é melhor que o The Catcher Was a Spy, 3,7? Eu acho que sim, porque o The Catcher Was a Spy, por exemplo, ele tem uma comparação muito direta aqui com Beirute, por exemplo, que ganhou 4, né? E eu acho Beirute um filme melhor que o The Catcher Was a Spy, então não daria para dar a mesma nota para os dois, e nós estamos falando de 2 filmes comerciais de espião. Bom, o terceiro filme do 8º dia foi The Price of Everything, ou O Preço de Tudo mesmo, um documentário da HBO. Muito interessante, né, que é um documentário feito sobre o mercado de obras de arte nos Estados Unidos, basicamente, em que ele lida com artistas, inclusive o Jeff Koons, que é o artista mais lucrativo atualmente, quer dizer, algumas peças dele custam vários milhões de dólares. Aí tem o Larry Poons, que é um que tinha desaparecido e saiu do circuito, fala com críticos de arte, fala com curadores de museus, com donos de lojas de leilão, né, de obras de arte, para entender a lógica, né, entender como se atribui valor àquilo e como se atribui valor à arte e na prática faz a mesma discussão que, enfim, as vanguardas modernistas tentaram fazer no início do século XX, né? O que é arte, o que significa arte, a qualidade está medida pelo valor monetário ou não está pelo valor monetário, o que isso significa, etc. É um filme com um debate bem interessante mesmo e que vale a pena, certamente chegará no Brasil pela HBO. E eu acho que a fala final do crítico de arte, principalmente, falando sobre o mercado de arte nos Estados Unidos, é bem interessante, né? Sobre a arte ser supérflua ou não ser supérflua, ou o que é supérfluo e o que não é, e o que tem valor e o que não é. Vale bastante a pena. Eu gostei do documentário e The Price of Everything é um documentário nota 4 de 5. E o quarto filme do 8º dia foi Blindspotting. Blindspotting, apesar de eu ter visto na sessão de meia-noite, ele não é um filme da Mostra de Meia-Noite. Ele está competindo aqui na Mostra US Dramatic, como eles chamam. Foi também um filme de abertura do festival, tentei ver no primeiro dia, não consegui, mas consegui ver ontem. O Blindspotting, eu acho que ele vai dar uma boa indicação de como são as coisas aqui em Sundance, como as coisas chegam no Brasil e por que é importante essa cobertura que a gente está fazendo aqui. Vão chegar as notícias baseadas aqui na imprensa norte-americana, na imprensa europeia, nas agências de notícia, né, no que está sendo dito aqui sobre quais são os filmes melhores ou mais importantes. Aí de repente Blindspotting ganha aqui, ou se destaca, não, porque esse filme é lindo, é maravilhoso, é a última Coca-Cola do deserto, e aí chega aí no Brasil e todo mundo fica, não, mas nossa, o que esse filme tem demais? Ele não tem nada demais e tal, é um bom filme e tal, mas por que isso acontece? Porque Blindspotting é um filme muito, 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 muito americano. Né? Ele é baseado fundamentalmente nos dilemas da sociedade americana, né? Nos dilemas aqui como a sociedade americana lida com a violência policial entre brancos e negros, que é uma questão altamente complexa nos Estados Unidos. Ano passado mesmo teve o Detroit em rebelião, né? Nós já tivemos aqui problemas em Los Angeles, né? No início dos anos 90 também, uma rebelião gigante em Los Angeles depois do assassinato de um jovem negro por um policial. Então, o filme trata basicamente disso, e aí ele trata com a lógica aqui americana, com
discutindo a questão de classe americana, os estereótipos americanos, a relação dos brancos com os negros, né? No geral, ele é um bom filme. Ele é um filme muito bem humorado, inclusive, eu acho. Faz ótimas piadas o tempo todo, né? Se utiliza da cultura do rap, por exemplo, da cultura da violência, com uma montagem bem interessante, muitas vezes, com tela dividida e tal, fazendo as coisas acontecerem paralelamente, que deixa um filme dinâmico, deixa um filme realmente interessante. Mas para quem não é americano, é um filme não tão fácil de empatizar e simplesmente achar absolutamente genial, assim, e tal, como as pessoas estão dizendo aqui. Basicamente o filme é sobre o Colin, né, que é o personagem principal. Ele tá nos últimos 3 dias da liberdade condicional dele. No Brasil seria o que? Regime semiaberto, né? Ele teve que passar 11 meses tendo que se apresentar às 23 horas e dormir no abrigo, né, da prisão, para sair no outro dia. Só que faltando 3 dias para isso, ele presencia um policial matar um negro. Uma perseguição, ele voltando do trabalho com um caminhão que ele dirige e tal, vê aquilo acontecer. E aí nos 3 dias seguintes, ele começa a ter uma série de eventos e complicações para que ele não volte, né, não tenha nenhum problema com a polícia e não tenha a prisão dele estendida ou seja preso de novo, alguma coisa do gênero. E aí tudo se desenvolve, então, na relação dele com o Miles, que é um amigo branco dele, também parceiro de trabalho, que cresceu com ele no bairro negro, nesses últimos 3 dias, e todas as confusões que acontecem no entorno, ele tentando evitar, até culminar, né, evidentemente, no que será o desfecho, a resolução desse arco dele ter sido testemunha da morte do jovem negro pelo policial. No desenvolvimento desse arco, o filme, ele é bem inteligente, realmente. Bom, tem uma cena sensacional, que é simplesmente ele caminhando na rua de noite sozinho, né? E aí vem uma viatura da polícia, passa pelo lado dele, e aí se cria toda aquela paranoia, né? Nossa, esse policial vai me parar, e agora o que vai acontecer e tal, pá, vai me parar só porque eu sou negro, porque é bem interessante, mas ao mesmo tempo muito americano. Mas enfim, Blindspotting é um filme muito bom, mas eu compreendo que seja um filme que, se chegar no Brasil com o selo de melhor filme dos últimos tempos da última semana, as pessoas não vão entender bem por quê. Mas enfim, pensamento americano são os americanos avaliando a própria cultura, nada errado nisso, a priori, né? Mas é importante a gente ter um senso crítico e um filtro para compreender por que determinadas coisas nos criam certas expectativas sobre alguns filmes, e quando a gente vai ver, as coisas não são exatamente como se estava imaginando. Mas é isso aí, continue acompanhando o Conexão Sundance. Amanhã tem mais.